Situação clássica que a gente vai discutir hoje. Está lá, intervalo de jogo, os atletas vão para o vestiário, o professor, né, o técnico pega a pranchetinha, começa a rabiscar aquela pranchetinha, fala 300 mil coisas, todos os atletas balançando a cabeça, volta para o jogo. Volta para o jogo, os atletas não fazem porra nenhuma que o técnico falou, e aí dá ruim, obviamente. Encontra o erro. O erro está na instrução, minha gente. Instrução é definida como toda a informação que a gente dá para esse determinado cliente, atleta, aluno, paciente, no âmbito da reabilitação também, que precede, né, a prática, a realização dessa habilidade motora. Para essa instrução ser efetiva, ela tem que levar em consideração a capacidade limitada que nós temos enquanto seres humanos de processar informação. A gente processa informação que chega a nós, mas a nossa capacidade de processar, ela não é infinita. Pelo contrário, ela é finita e bem limitada. Então, toda a informação que eu dou anteriormente a um determinado movimento, ela tem que levar em consideração isso e não pode ser dada no sentido de sobressair a capacidade do sujeito. Exemplo, né? A nossa capacidade de processamento de informações é como se fosse um copo. E aqui a gente vai colocando informação. Só que se a gente colocar muita informação, transborda. E aí toda essa informação que transbordou, ela não vai ser processada, ela vai ser perdida. Essas instruções que excedem isso, elas tendem a um fracasso. A questão, né? Como então promover instrução de maneira adequada? E hoje a gente vai discutir isso. Olha só, eu trouxe aqui o PowerPoint para a gente discutir uma habilidade motora do esporte que eu gosto, do voleibol. Essa habilidade motora aqui é a cortada, tudo bem? Então, o cara, anteriormente a golpear a bola na cortada do vôlei, ele tem que realizar todos esses movimentos. Tem gente que chama de chamada, enfim. Olha só, eu vou tentar passar a instrução verbal em relação a isso. Vamos supor que você nunca teve contato com o vôlei, não sabe como é cortada e eu vou te ensinar. Eu tenho que falar assim, você vai dar esquerda, direita, esquerda, em termos dos passos anteriormente ao salto. Se você for destro, se você for canhoto, você muda isso. Então vai ser direita, esquerda, direita. Ao mesmo tempo que você faz esses passos, esquerda, direita, esquerda, e o último tem que ser bem forte, porque é o passo que você vai saltar, você vai coordenar os movimentos do braço, então jogando para trás, e no último passo tem que coincidir com os braços indo para frente. No momento que você salta, você tem que fazer um arco com o seu braço, colocando a mão, o pé a bola atrás da cabeça, a outra mão vai direcionar onde você vai golpear a bola, você vai flexionar o joelho ao mesmo tempo que você tem uma hiperextensão do tronco, fazendo com que haja toda a transferência da potência para a bola golpeando. Você percebe? É excesso de informação. Quando eu acabei a minha instrução verbal, você já esqueceu o começo. Nesse sentido, instruções verbais, elas não são boas. Por isso que lá no exemplo que eu dei, os atletas ficam balançando a cabeça assim, e quando vai para o jogo já esqueceu tudo. Por quê? Porque a nossa capacidade de processar informações é limitada. Então a gente tem que dar informação de maneira adequada. Como a gente dá informação? Veja bem, é muito mais fácil eu chegar em você e falar, a cortada é essa aqui. Tudo bem? Então presta bastante atenção. Esse é o movimento da cortada. Aqui nós temos então a demonstração visual desse movimento. Olha lá, ele pelo jeito vai bater com o braço direito a bola, então esquerda, esse passo direita, esquerda, saltou e golpeou a bola. Pronto. Você percebe que você conseguiu detectar mais informações com esse exemplo aqui visual de demonstração do que de instrução verbal? Por quê? Vamos lá. Porque você tem, meu querido, um conjunto de neurônios que se chama neurônios, um conjunto de grupos de neurônios que se chama neurônios espelho. E eles basicamente são os neurônios responsáveis pelo aprendizado observacional. Então, eu sempre dou um exemplo bem tosco. Vamos supor que tem uma girafa lá na África, nasceu a girafinha, e no mundo ali da savana africana, você não pode ficar moscando. A mamãe girafa não chega na girafinha e fala, filha, para
para correr, caminhar, você tem que manter o corpo ereto, esquerda, direita, esquerda. Não. A girafinha só olha a girafona e sai copiando. Nós, como animais, aprendemos por copiar. Inclusive, isso é um mecanismo de empatia. Nossa empatia também advém da forma que a gente tende a ter a representação de outra pessoa dentro da gente. O conjunto de neurônios espelho, ele é responsável pelo aprendizado social. E o aprendizado do movimento pode ser um aprendizado social se eu estiver olhando você fazer alguma coisa. Esses neurônios espelho, eles foram descobertos por acaso. Então, tinha lá em 1990, um laboratório na Itália de neurocientistas, eles estavam com fMRI, ou seja, com equipamentos que verificam a atividade cortical de macacos, no caso. Aí, parece que esse neurocientista ele foi comer algo, etc., e aí ele verificou que a atividade neural do macaco, ao observá-lo comer, era muito parecida com a atividade que ele apresentava quando ele comia. Aí, desde então, ele foi investigando e verificou que, existe esse grupo de neurônios que é responsável por captar informação visual e colocá-lo no meu departamento de planejamento motor. Então, quando eu vou realizar um movimento, eu tenho uma representação desse movimento no meu sistema. Quando eu verifico, quando eu olho alguém realizando esse movimento, é como que eu pegasse a representação visual disso para reforçar essa representação intrínseca que eu tenho do movimento a ser realizado, o que favorece o aprendizado. Nesse sentido, resumindo, você consegue processar muito melhor informações se você estiver observando ao invés de recebendo informação verbal, como aconteceu lá no vôlei. Você vai entender o movimento. Por quê? Porque habilidades motoras, de maneira geral, elas são complexas, elas envolvem muitos elementos. Como você viu lá na cortada, tinha muitos elementos. Esquerda, salto, os braços que movimentam para trás e para frente. E habilidades motoras também têm uma condição de coordenação interelementos muito difícil de se falar verbalmente. Né? É difícil você falar que você tem que, e a pessoa entender que você tem que coordenar os braços junto com as pernas numa condição espaço-temporal muito específica. A pessoa vai entender muito melhor se você demonstrar ao invés de você ficar falando. Então, toda vez que você fica falando para instruir movimento, você está prejudicando o aprendizado ao invés de potencializá-lo. Você tem que demonstrar. Demonstrando, as pessoas aprendem, pois elas engajam um circuito neural responsável só por isso, por aprendizado visomotor, por imitar movimentos. Neurônios espelhos fazem isso, do ponto de vista da aprendizagem motor. Eles têm outras funções, mas do ponto de vista dos profissionais do movimento humano, eles fazem isso. Eles são grupos de neurônios responsáveis por copiar e colar. Então, eu vejo que você faz assim e tem que fazer igual. Favorece a criação dessa representação. Beleza? Olha só, tem aqui, para quem quer estudar esse artigo bem legal aqui, é uma revisão de 2015, relativamente recente, sobre os neurônios espelho, etc. E aqui tem um modelinho, então, que eu acabei de dizer, né? Então, tem aqui um cara que ele vai chutar uma bola, para isso ele tem que correr, tudo bem? Essa é a habilidade motora 2, ele tem que correr até a bola, habilidade motora 1, e ele tem que chutar a bola, que é a habilidade motora 2, quando ele estiver próximo à bola, e tem alguém aqui observando, tudo bem? Todas essas informações sobre o correr até a bola e o chutar, elas são entendidas no sistema como um modelo forward. Forward é um modelo que irá ser feito, tudo bem? Então, é um planejamento de algo que irá ser feito, nesse caso aqui. E essa informação que vem da observação nutre esse sistema no observador. E olha só que interessante. O observador tem capacidade limitada de processamento de informação. Então, ele não vai detectar todas as informações decorrentes desse movimento do chute.
né? Pode ver. Aí ele passa por um crivo, né? Tem aqui ó, o indivíduo, ele passa por um crivo e nesse caso ele processou mais a informação em relação ao correr do que ao chutar. Por quê? Porque ele vai processar informação de onde ele estiver prestando atenção. Se ele estiver prestando atenção mais no chute, ele vai processar e pegar essa representação mais relacionada ao chute, não à corrida. Se ele estiver direcionando a atenção mais para a corrida, ele vai ele vai captar informação mais relacionada à corrida e não ao chute. Nesse sentido, e aqui ele já dá também um toque bem legal para a gente levar em consideração, toda vez que você estiver demonstrando uma informação, você tem que falar para o indivíduo onde prestar atenção, porque ele é iniciante, ele não sabe onde ele vai prestar atenção. Então, na cortada, se o aspecto mais importante nesse sentido for o braço, você demonstra e fala, olha, preste atenção no braço, preste atenção na corrida, porque mesmo demonstrando, a nossa capacidade de processamento de informação é tão limitada que você não consegue captar tudo, mesmo ativando circuitos de neurônio espelho, você não consegue captar toda a informação. Então, no fim das contas, a gente chega aqui no final desse vídeo falando que para instruções adequadas, não adianta você ficar falando. Você tem que demonstrar, e para essa demonstração ser efetiva, você tem que direcionar a atenção do sujeito para algum determinado aspecto crítico dessa habilidade. Se você fizer isso, aí você demonstra de maneira, aí você passa a instrução de maneira adequada e para de cometer o erro do técnico de futebol que fica lá com as pranchetinhas e dando muita informação e não levando em consideração a capacidade limitada de processamento de informações dos seus atletas. Beleza? Valeu, minha gente. Até a próxima.